Perfeito. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia em Shambhala. Hoje a gente vai adentrar no nosso segundo tema, tá? Quando a gente adentrar nesse segundo tema, eu vou pedir para vocês, a gente vai usar um papel e um lápis, tá? Vou preparar vocês para isso. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Confirma para mim se vocês conseguem enxergar esta tela. Tá show? Vocês conseguem enxergar essa tela? Ótimo. Então, na terça-feira, no dia de hoje, a gente vai falar sobre escuta consciente. Ontem, eu introduzi a visão holística, integrativa do que são chakras, né? E do que é a gente morar um pouquinho em cima, morar um pouquinho embaixo, morar no meio, a partir das nossas experiências. Eu quero saber de vocês como que tá as dores no corpo de vocês, né? Como que estão as dores no momento atual da vida de vocês e como que estão as dores aí ao longo da sua vida. Eu vou introduzir primeiro o assunto, a gente já vai começar a compartilhar, tá bom? Eu trouxe esse estudo que ele foi feito, é um estudo finlandês que chama Mapa das Sensações Corporais. Ele foi publicado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 2013, tá? Foi feito um estudo para identificar em que partes do corpo as pessoas geralmente sentem calor diante das suas emoções, né? Para onde que a pessoa sente mais frio, mais calor, ou seja, qual parte do corpo nós, de uma forma generalizada, por um momento, o nosso corpo tende a reagir. A qual sentimento certas partes vão se conectando mais? Se você parar para ver, existe uma grande diferença entre uma pessoa que ela está num período da vida dela, numa fase depressiva, para sensações e a emoção de amor, de felicidade, né? É bastante diferente. Quando a gente trabalha com tanto a partir do espiritualismo quanto da saúde holística, a gente vê o ser humano como um todo. Nós tratamos o ser humano como uma consciência presente no corpo. Então, vocês conseguem observar que quando a gente está no estado de desprezo, de depressão, de neutralidade, a gente quase não está morando dentro do nosso corpo. Pouco há de calor humano, de presença. Boa noite, pessoa que entrou com o nome do celular, eu não sei quem é. É a Lilian? Seja bem-vinda. Tem o pessoal tá entrando, que bom. Oi, boa noite, sou eu, a Lia. Beijos. Oi, Lia! Boa noite. Que bom que você Oi, está boa aqui. noite. Arrasou. Tá, pessoal? Então, esse estudo, ele começou a mostrar para a gente mais confirmações do que a gente pesquisa na saúde integrativa, na saúde holística. E, além de tudo isso, ó, vocês já ouviram falar de Reich? Reich foi um psicanalista, um estudioso, que ele estudou muito a saúde com base no Oriente, e ele começou a verificar que a forma que as pessoas agem, elas se mexem, elas têm mais facilidade no fluir do seu corpo, nas suas reações físicas, estão associados com as questões psicológicas, as questões internas dela. E é isso, ele deu o nome de couraças. As couraças têm dois objetivos principais. É de defender a integridade da pessoa, a vida. Ou seja, se você passou por uma experiência traumática de rejeição, de negação, de perda, de luto, de algo que você viu e você se espantou, teve um espantamento em relação àquilo, o seu corpo inconsciente foi travando a energia naquela região, tá? E segundo ponto que a coraça tem a fazer com a gente é a contenção de impulsos, ou seja, quando eu emano menos energia
ou eu regulo, eu travo a energia naquela região, naquela área, menos eu vou ter que lidar com o imprevisível. E eu tendo que lidar menos com o imprevisível, eu entro num estado de segurança dentro de mim. Isso tudo, gente, não é uma tomada de decisão racional e consciente, tá? Essas são formações que acontecem de forma inconsciente durante a nossa vida. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, tá? O que ele chama de couraças, do fluxo energético e como as couraças interferem. Tem vários segmentos: ocular, oral, né, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Isso lembra vocês de alguma coisa? Eu mostrei uma imagem para vocês ontem, que foi a imagem do dia 1. Deixa eu ver aqui, tem um pessoal entrando. Boa noite, boa noite. Então, a gente começa a ver que as nossas experiências em vida vão ditando, desculpa, mais do que as experiências em vida, a nossa interpretação e a profundidade e intensidade que a gente sente em relação a elas vai levar o nosso corpo a se organizar ou se reorganizar de uma forma diferente. Então, daquilo que estava fluindo, porque nós, como uma sementinha que nascemos de nossa mãe, nossos pais, nós viemos aqui para fluir, né? Conforme a gente vai encontrando esses desafios, essas coisas em nossa vida, e da forma que a gente significa as situações, crenças vão se formando. Crenças são, né? Eu costumo dizer que são leis internas, igual programação, quando você vê aqueles vídeos de programador que digita um monte de palavrinha assim, que coloca condição, se a pessoa clicar, o botão fica azul, se ela não clicar, ele continua vermelho. Então, acontece mais ou menos assim no nosso sistema. Nós passamos a viver de acordo com as nossas crenças, as crenças vão sendo validadas pela experiência, a gente está falando, tá vendo? Todo homem é igual, tá vendo? Toda mulher é tal jeito. Tem que ser assim. Eu não falo, amiga, eu não falo, eu tenho que me proteger, eu tenho sempre que não sei o quê. Então, isso vai se tornando uma forma de autoproteção. Lembra a couraça? O objetivo dela é defesa de nós mesmos, da nossa integridade. Então, as nossas crenças vão se construindo para facilitar a nossa vida, tá bom? Na região dos chakras, isso, Lê. Então, as coraças, elas têm total conexão com os chakras, tá? O campo, o nosso campo energético. E aí, eu pedi para vocês separarem um papel e um lápis. Eu vou pedir para vocês agora, assim, agora, tá? Não tem tempo para pensar. Em um minutinho, fazer um desenho de si mesmo, de si mesma. Faz uma imagem de você, se desenha nesse papel. Ao se desenhar nesse papel, eu vou pedir para que, do seu desenho, né, no cantinho, assim, do lado direito, você vai escrever ou você vai fazer apontamentos com flechinhas de região do seu corpo que no último ano você sentiu dor ou algum tipo de incômodo, tá? Pode ser não só dor, tá? Pode ser alguma coisa que você fez uma cirurgia por necessidade, pode ser alguma coisa que você se acidentou, por exemplo, ai, Jesus, eu torci meu pé direito, tá? Então, do lado direito da sua imagem, você vai preencher com questões físicas que te acometeram no último ano. Do lado esquerdo do seu desenho, você vai preencher com o seu histórico de experiências físicas vividas desde a infância. Richards, quando eu era criança, nossa, minha garganta me matava. Quando eu era criança, eu tinha muita falta de ar, tá? Então, eu vou dar aqui 3 minutinhos para vocês, pode ser? Quem já for terminando, pode dar um ok aí no chat, tá? Só para eu mais ou menos pegar o tempo de todo mundo. E
se mentalmente, aí tá. Se for mentalmente com afinco, sem problemas. Se for mentalmente, tipo assim, depois eu vejo, aí eu vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Se for essa segunda opção, eu vou te recomendar quando você chegar em casa, tipo, realmente fazer, que pode ser um mecanismo de todas essas técnicas. Então, eu vou falar isso. Esses mecanismos de fique tranquilo, tá? Sabe por quê? A gente está começando a partir do físico, tá? Porque o físico, como a gente está encarnado nessa 3D, né, é o que a gente consegue observar mais. Então, hoje vai ser um dia do físico. Quanto vocês mais colocarem, Richards, nossa, de tal fase da minha vida, tal fase, eu tive muita dor de cabeça. Ai, calma. Verdade, eu recebi um feedback quando ligou um áudio de fundo, né? Às vezes se choca e falha o áudio. Obrigado, Gi, por ter avisado. Beleza, Nath. Nath terminou. Quem está terminando aí, foi muito difícil você pensar nas dores físicas, lembrar um pouco do seu histórico de saúde, de acidentes, de vida também, como é que tem sido? Michele. Eu vou chamar por sobrenome, tá? Porque fica mais fácil de distinguir. Abuso finalizou, a Modéstia finalizou, a Majeste finalizou. Uhum. Observando esse histórico seu de agora, o seu histórico da vida, qual região do corpo você sente que o seu inconsciente, digamos assim, tem chamado mais a sua atenção? É na cabeça? É no pé? Onde que você consegue perceber o que finalizou também? Estômago. Interessante, Lê. Let's, né? Chama de let's. Cabeça e pés. Aqui, gente, a gente está fazendo um autoconhecimento funil, tá? Às vezes não vai dar para a gente adentrar tanto no histórico de cada um, o período específico de cada questão, mas vocês já vão pegando o afunilamento da coisa, tá? Tássio, cabeça e pés, a mi, cervical, uhum. A G, intestino e garganta, muito bem. A Nath, estômago, gastrite, ali, garganta, a Modesto, estômago e cervical. Uhum. Ó, eu vou dar um fundamento básico do sistema energético, de como a gente lida com isso. Lembra que no Oriente a gente tem uma coisa chamada caminho do meio? Caminho do meio, ele é uma proposta que aglutina, que junta o que a gente conhece como polaridades, como opostos. Então, o desequilíbrio muitas vezes vem quando a gente pende para algum dos extremos. Não total extremo, mas a gente vai pendendo mais para esse lado, pendendo mais para esse. E aí,
Geralmente, ou a gente está utilizando demais, está vazando muita energia, está juntando e emanando muita energia para esse lugar, ou a gente está fazendo de menos. Então, por exemplo, um que é bem claro para a gente perceber, né? A galera que colocou garganta, por exemplo, né? A garganta, no seu histórico de vida, como que você se conecta com ela? Qual que é o seu costume básico de lidar com a sua expressão oral? Você é uma pessoa que acaba colocando muita energia para falar, 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 ou para aguentar e escutar, escutar, escutar? Uma vez eu fiz um processo em Reiki com uma moça e eu usei cristais, né? E me veio de colocar um quartzo azul no laríngeo dela, aqui na garganta. E ela fez uma carinha assim, sabe, que estava angustiada. Como ela não falou nada, eu deixei, tá? E a gente continuou o processo. No final, quando acabou a sessão, a gente senta para conversar, né? Aí ela falou assim, Richard, eu senti uma dor. Você colocou uma pedrinha ali de nada, mas me viu uma dor na minha garganta. E a gente começou ou seja, né? Aí o processo se torna consciente, tem a parte energética e a parte consciente. Conversamos sobre a história de vida dela, ela me contou, a gente teve algumas percepções, e aí eu passei para ela uma atividade, que eu vou puxar a orelha dela. Ela não está aqui agora, mas eu vou puxar a orelha dela depois. É, eu falo assim: você vai fazer duas coisas. A primeira, que pode movimentar as energias dentro de você, que é o quê, gente? Sabe quando a gente de repente não tá bem, quer comer um chocolate? A gente não tá bem, a gente quer um pouco para alguma fuga, quer assistir série deitado sem fazer nada? E tá tudo bem a gente descansar, tá? Eu só falo assim, quando é fuga. Quando a gente controla um pouco essa energia, o fato de controlar essa energia, ela vai ficar nervosa e vai querer se movimentar. Então eu falei para ela fazer duas coisas. Quem é da garganta aí pode fazer, viu? Ó, você ficar pelo menos um dia em silêncio total, pelo menos um dia em silêncio total, sem internet, sem nada. Se joga nos livros, vai para o mato, né? Vai para praia, ficar em total silêncio, tá? Pelo menos um dia. E aí você pode fazer progressivo até dois, 3 dias, tá? E o outro extremo é você pôr mais para fora. Você pôr para fora, por enquanto não é virar hábito, tá? A gente vai aos poucos. O pôr para fora é você experimentar gritar, experimentar, falar mais, né? Se expressar mais. Pode ser com uma pessoa, você se reunir com uma pessoa, com a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, e ter um momento de fala. Isso que eu passei para vocês é um tipo de atividade, tá? São atividades que ajudam a movimentar a energia desta região aqui. Essa moça, ela falou assim, Richards, eu consegui falar, eu cantei, eu passei o dia cantando, eu falei tudo que tinha que falar, mas não consegui ficar um dia quieta. Ela não conseguiu. Aí eu falo assim, ó, para o seu processo de liberação, eu faço essa recomendação. Você exercitar o silêncio. Muitas vezes, gente, não é que a solução ela vai vir do nada para a gente, mas quando a gente dá lado para uma coisa que a gente tem, como chama a palavra? Resistência, ela tinha muita resistência em se calar, né? Isso ajuda a mexer outras coisas do nosso inconsciente e do nosso sistema, para então poder dar espaço e vazão para uma transformação, tá? Então, eu faço um convite para você, por exemplo, quem tem aí das pernas, dos pés, a gente teria que olhar um pouco mais específico, né? Se foi torção, se foi algum tipo de machucado específico. Mas os pés é o nosso senso de segurança e direção na vida. Muitas vezes eu vejo quando a pessoa tem pais separados, ou então existe uma cobrança muito grande dos pais sobre a pessoa, ela tende a torcer mais os pés,
teve pais ausentes, ter perda de senso de direção, de propósito na vida, né? Então, a gente tem algumas atividades que a gente pode direcionar também, tá? Aí, vocês podem me perguntar no direct depois, sobre algumas indicações, tá bom? Alguém mais entrou? Seja bem-vinda. A Renata está aqui, bem-vinda, Rê. Então, pessoal, eu vou pedir para você pegar e circular aquilo que você mais identificou do seu sistema, pode circular. O seu processo em Shambhala vai ser direcionado para isso, tá? Ah, e um parênteses, eu falei para vocês que cada dia do nosso encontro eu ia falar uma frase ou alguma coisa, que juntando, quem me entregar essa frase completa no último dia, não no dia seguinte, mas no último dia vai receber uma surpresa, tá bom? E eu não falei do dia de ontem, né? Do dia de ontem é eu sou. Então, quem tiver aí interessado em receber uma surpresa, tá? Anota aí certinho, eu sou. E do dia de hoje eu já vou compartilhar com vocês. Cadê que não tá mexendo? A presença. Então, de segunda-feira, cadê a Michelle? Entrou de novo. Oi, Mi. A palavra de ontem, a frase no seu termo de ontem é eu sou. E de hoje é a presença. Então, quem quiser aí um mimo, tá? Vai anotando. Eu até voltei o vídeo ontem para achar. A Letícia falou. Eu esqueci. Eu fiquei tão empolgado no primeiro dia. Beleza. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente fez? O objetivo aqui é começar a perceber. A escuta consciente, eu não vou pedir para vocês prestarem atenção nos seus pensamentos agora. Hoje, o tema é escuta consciente, mas é voltada para o seu corporal. Eu pergunto a você, você está se auto-observando? Você está prestando atenção no seu corpo físico? Qual que é a procedência, qual que é a repetição de padrão que você encontra no seu corpo? Você percebe que tem o mesmo lado que às vezes dói? Você percebe que depois que você teve uma discussão com fulano, você ficou pipocada aqui, parecendo alergia? Você percebe que depois que você ficou nervosa, te deu febre? Como que está a sua autopercepção corpórea, digamos assim? Hoje, o chamado aqui, no dia 2, é percebermos o nosso corpo. E o convite é através da linguagem holística, que é o caso que eu quero trazer aqui para vocês nessa semana. Então, a partir de hoje, lembre aqui do Richards falando, labirintite com certeza. Labirintite se conecta muito com a sensação ou momentos da nossa vida que a gente está perdido, medo de perder o controle, e ao mesmo tempo a gente se segurar com todas as unhas e garras a uma coisa e a gente não quer soltar, tá? Vixe, só toda. Então, é o medo de cair que nos faz cair, entendeu? Tem uma carta do tarô xamânico que eu uso, que é a carta do... Ai, meu Deus. Eu acho que é do coelho. Tem uma historinha que ela conta, que é assim, o coelho está conversando com seus amiguinhos, e toda vez que o coelho encontra os seus amigos, ele fala assim, menino, olha, eu tenho medo da águia, ou gavião, desfocou. Eu tenho medo do gavião vir aqui me encontrar, ver que eu sou pequenininho, gostosinho, um alimento maravilhoso, e me levar embora, e me comer e me matar. E de tanto que o coelho falava isso para os amigos, o que acabou acontecendo com ele? A águia, gavião, acabou ouvindo esse medo do coelho e pensou assim, cara, boa ideia, não é que ele é gostosinho mesmo, não é que ele vai ser bom para minha janta de hoje? Foi lá, desceu, pegou o coelho e levou embora. Então, assim, muitas vezes, aquilo que a gente tem mais medo, que a gente não quer que aconteça, o nosso excesso de pensamento sobre aquilo é o que faz com que a gente se fixe, se conecte àquilo.
tá? Tati, bem-vinda. Pessoal que está chegando. Então, observem. Eu vou falar um pouco mais disso amanhã, tá bom? Amanhã não. Amanhã vai ser outra coisa. Calma. Amanhã ou depois de amanhã, eu tenho que ver no PowerPoint depois como eu separei. Mas hoje o foco é consciência física, tá? O que o seu corpo está querendo te dizer? Observa. Eu vou fazer duas recomendações. Quem quiser ver a parte, pesquisar, se autoconhecer, existem duas grandes mulheres maravilhosas do mundo, nosso mundo, né? A primeira é chamada Cristina Cairo, que ela fala sobre os estudos psicossomáticos, né? É uma estudiosa da cultura egípcia, e de outras medicinas orientais, digamos assim, né? E tem a Louise Hay, que é uma outra maravilhosa também, que é dos Estados Unidos, se eu não me engano, que ela é muito conhecida e ela produziu alguns livros que falam sobre isso, as causas das nossas dores e doenças físicas. Então fica aí para vocês a recomendação, Cristina Cairo e Louise Hay, tá bom? Vocês podem encontrar PDF do conteúdo delas no online mesmo. Ai, meu Deus, eu não estou incentivando a pirataria, tá, gente? É só acesso à informação. Meu ascendente aquário falando mais alto aqui. É, beleza, galera. Então, eu vou fazer um recorte antes da gente começar o processo em Shambhala. Isso, Louise Hay. Lê. O Tássio até me perguntou para falar um pouquinho mais de Shambhala, né? E eu vou juntar isso com um comentário que uma maravilhosa que está aqui hoje fez ontem, depois no meu inbox, falando que ela viu durante Shambhala, quando ela estava recebendo muita energia das águas, ela até chegou a acessar como se fosse uma montanha, né? E aí eu falei, eu vou comentar um pouco mais de Shambhala. Quando a gente faz essa formação, né, existe uma equipe que eu estou ancorando e existem outras equipes que estão atuando, porque sozinho eu não dou conta, né, também, fisicamente. E vocês todos são levados. Eu vou falar isso no próximo encontro, nós temos 7 corpos. O físico é o primeiro deles. Depois tem o que conecta a gente com o nosso emocional, o nosso mental, inferior, e assim vai, tá? Quando a gente está recebendo algum processo energético, não é literalmente só o físico que está passando. Às vezes você fala, Richards, mas eu não senti nada. Por que que fulano sentiu calor, sentiu frio? Eu queria ter sentido. Ah, e tal, e tal, e tal. Eu sempre falo, ó, o seu físico pode não ter sentido no processo, mas os seus outros corpos estão sendo levados para passar pelo processo, tá? A equipe, ela desdobra você durante. Então, você vai ser encaminhado, encaminhada para onde você precisa acessar a sua cura. Que vibração, que elemento natural, que egrégora egípcia, celta, japonesa, né, umbandista, depende, cada um vai precisar passar por um processo. Né? Isso que é o mais maravilhoso, tá bom? Então, assim, eu também vi mar muito azul. Que legal, G. E mar tem conexão com as águas, com Iemanjá, com o povo, né? Com os marinheiros. Energia de Iemanjá trabalha muito a nossa geração, o nosso ponto de geração, que é o chakra sexual, tá? O chakra sexual reside a vibração e a emoção do desejo. Quanto mais a gente tem uma conexão equilibrada com ele, a gente se permite fluir mais para além dos medos, receios e auto-repressões. Então, a saúde do desejo, a saúde do chakra sexual, nos faz entrar num lugar de sermos mais adaptáveis, nos propormos e nos permitirmos sermos mais adaptáveis, tá? E é um chakra emocional, então também trabalha as emoções, tá bom? Então é isso, a gente vai para o processo em Shambhala, tá? Vai uns 10 minutinhos aqui. Quem precisar sair, fica à vontade, depois eu vou colocar no YouTube, pode acessar por lá, tá? Quem conseguir ficar mais uns 10 minutinhos aqui, continuará sendo muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Eu vou me preparar aqui, só um momento.
Estou compartilhando um áudio com vocês. Tá dando para ouvir bem? Sim, beleza, Tássio, obrigado. Isso é uma música. Então você pode tomar um gole da água, tá? Só vou dar um pause para não cortar a explicação. Assim como ontem, você pode se colocar em um lugar de descanso, calmo, tá? Pode deitar, pode encostar na cadeira, fechar os seus olhos, se colocar em posição de receber, tá? Deixa fluir, deixa o seu corpo sentir, deixa para onde você precisar ir. Próxima vez que você escutar a minha voz, vai ser te chamando para retornar, tá bom? Vai levar uns 10 minutinhos, então até lá você pode, ó, vai com tudo. Vou aqui desligar o meu fone, meu microfone, minha câmera para eu me concentrar na emanação para vocês, tá? Mas eu volto.
Aos poucos, você pode ir retornando. Voltando, sentindo os seus pés, as suas mãos, pernas, braços. Toma um gole de água. Tá todo mundo bem? Agora vamos dormir. Ah, e aí, deu soninho? Como que vocês estão? Sentiram alguma coisa? Olha, o campo de vocês estava forte, hein? Veio algumas coisas para serem limpas. Hoje fomos muito fortemente recebidos pela energia dos guardiões, tá? Eu fui fazer uma ancoragem aqui, saiu a força do primeiro raio, né? Que é Miguel Arcanjo. Calma aí, deixa eu ver. Forte, tô preocupado. Por que preocupada, Gi? Custei relaxar, mas depois foi melhorando. Aham. Olha, me veio para falar uma coisa para vocês, tá? O campo, lembra assim, tá? Não peguem 100% para o individual. Mas como estamos aqui como um grupo, tá? Existem algumas coisas em comum. Eu vou falar isso porque em alguma porcentagem pode ser que ressoe para você, tá? É, Me veio uma forte ligação com o arquétipo, com a energia feminina. Vocês com as, pessoas, né? Vocês com as suas mães, vocês com alguma figura feminina. Me veio para falar assim, a partir do olhar da constelação. Será que aquela força que te falta para você agir não é um pouco do que você acha que você tem como um dever para a sua mãe ou para alguma energia feminina do seu sistema? Às vezes a gente honra uma figura da nossa vida e acaba tomando uma responsabilidade para agir em um formato específico, que às vezes aquela pessoa nem pediu para a gente agir dessa forma, mas a gente acha e interpreta que deveria preencher e agir nesse formato. E a gente acaba se doando de uma forma que às vezes a pessoa, para ela tá ok, para ela de boa, né? Mas essa energia que a gente gasta na doação, que é dar 150%, tá tirando 50% de nós de uma atividade, algum projeto que a gente tem para fazer, tá? Pegou muito aqui o pé esquerdo, pegou muito uma sensação de estar enraizando vocês, o campo do grupo foi muito no fogo, tá? Eu senti muita presença da energia do fogo. Então, assim, os cristais, eu nunca se ergueram esses cristais em Shambhala quando eu ativo. Veio o cristal de quartzo verde, esse sim, né? Eu sabia que ia tratar o corpo de vocês, mas veio a hematita também, que ele é um cristal meio ferroso, não sei se é ferroso, mas ele é bem prateado, assim. E ele tá muito ligado, né, aos ossos, ao físico, que também faz parte, né, era previsto, tá? E aí, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui os comentários agora, que me veio essas coisas para falar. Muita dor no coração, cabeça pesada, calor no peito e garganta. Legal, Mi, tá mexendo no seu campo. São liberações, tá? O que no processo energético vai vindo à tona são coisas que já estão em você nos outros 6 corpos, digamos que flutuando, pendente, digamos assim. Que o seu corpo físico, ele é avisado, ele é lembrado que ele está carregando isso. Então, no processo energético, é comum as pessoas terem sensações diversas, porque aquilo está se tornando consciente. Quando se torna consciente, as liberações ocorrem até melhor, tá? Vi uma espécie de entidade egípcia com umas penas brancas, abanando todas iguais, uma atrás da outra, e eu entrando nesse túnel. Será que eu vou morrer? Ó, amiga, você tem muita conexão. Lembra que no dia de ontem eu falei sobre afinidade de egrégora? Eu acho que eu já comentei, acho que foi para você, não foi quando eu fiz, acho que teta aquela vez que eu falei de conexão com a linha do Oriente, a linha egípcia, alguma coisa assim, Gi? Deixa eu ver. Beleza.
Então, isso aqui é reconexão com a sua ancestralidade vibracional, tá? Então, eu recomendo você, antes de dormir, a partir de agora, pelo menos por 21 dias, né, fazer essa conexão. Precisa de um dia para ficar calada, interessante, coloque em prática sim. Não sei como chamar o lugar, mas você assistiu o filme A Cabana, fui até aquela imagem dele indo ao pedal ao encontro ao Pai no céu, vi todos vindo até mim. Que legal, Tashi. Que legal. Isso são pequenas ressignificações ou grandes ressignificações que vocês vão passando, tá? A equipe vai levar vocês onde precisa. E se alguém por acaso não viu com os olhos, digamos, lembrem, eu falei que a gente tem 7 corpos, então, de alguma maneira, você passou por um processo de ressignificação dentro de você, tá? Porque gritar, eu gritei hoje, minha garganta está doendo. Isso, Lia, experimenta fazer esse movimento. Fazer o movimento oposto, eu já vou adiantar, tá? Quando eu recomendo essas coisas, não é que tipo, vou fazer e vai ficar perfeito. Às vezes você vai fazer e vai te dar um pouquinho de angústia a mais, assim, por quê? Aquilo que você já está acostumada a fazer, está falando assim para você, ué, Lia, mas por que você está calada? Você não vai falar nada o dia inteiro? A sua energia está acostumada a fazer isso. Então, se você fazer algo diferente, vai ativar lugares de angústia dentro de você, de coisas que estão guardadas. E aí a gente vai começar a falar de crenças, mas não vai ser hoje, vai ser no outro encontro dessa semana. Que aí que a crença vai ficar doidinha, tá? Tipo assim, como assim você quer me calar? Aí vai começar a mexer coisa do passado, com a sua vida física, tá bom? Você sabe que eu falo demais. Nem me vai, eu também sou libriano. Então, gente, é isso. Quem mais tiver alguma pergunta, alguma colocação, sinta-se à vontade. Lembrem, a palavra não é bem uma palavra, né? A parte da frase de ontem foi eu sou, anotem, tá? E de hoje, a presença. Amanhã nós vamos continuar, a gente vai falar mais começar a entrar no aspecto emocional da coisa e receber Shambhala. Quem quiser reassistir, receber Shambhala de novo, é só entrar no vídeo. Agora à noite, até umas 10, vai estar disponível no YouTube. Convido vocês gente, a seguir o canal, por favor, manda para todo mundo, me divulga, por favor. E é isso, vamos expandir, tá? Então, um beijo aí no coração de todo mundo. Qualquer coisa, tô no inbox. Gratidão, fiquem com Deus.